Bom dia a todos. Para mim é uma honra muito grande poder falar da palavra de Deus num dia como esse, no culto de adoração ao Senhor Jesus. Espero que todos estejam muito bem e que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Já estamos em fevereiro de 2021, hein? 2021 vai deixando de ser um ano novo para ser um ano corrente. Geralmente, quando passamos por um período onde acaba acontecendo muitas coisas diferentes, não prestamos atenção ao tempo e acabamos achando que ele passou rápido demais. Em se tratando de Brasil, onde parece que todas as confusões em vários aspectos acontecem aqui, temos sim a impressão de que o tempo vem passando muito rápido. E na verdade é um dos assuntos que eu tenho mais ouvido ultimamente, como por exemplo, como o tempo passou rápido. Esses dias mesmo eu estava me formando. Vejam essa fotografia, nossa, é de 10 anos atrás. Encontrei com fulano, como ele envelheceu, hein? Às vezes eu até fico meio abismado com a rapidez com que o tempo vem passando. Faz 27 anos que o Ayrton Senna morreu. Faz 23 anos que o Ronaldo Fenômeno amarelou na Copa. E as Torres Gêmeas, 20 anos que aconteceu tudo aquilo. O tempo vai passando e com ele as preocupações vão aparecendo. Algumas dores aqui, algumas fisgadas na coluna dali. Então vem a maior preocupação de todas, a morte, como se ela fosse restrita somente às pessoas mais velhas, né? Juntando a idade com o problema da pandemia, temos a potencialização dessa preocupação em várias pessoas. Devido ao materialismo que vem sendo disseminado ao longo dos anos, o desinteresse das pessoas às questões que envolvem o transcendente e até mesmo o questionamento da existência de um Criador, o medo da morte vem tirando o sono de muita gente, porque as respostas a essa questão, dadas pelo meio secular, ficam restritas a questões simplesmente terrenas, como deixar um legado aqui na Terra, deixar herança aos descendentes ou fazer parte da história. Eu tenho visto muita gente desesperada em busca de soluções que possam prorrogar um pouco mais a vida aqui na Terra. Com apenas algumas pesquisas, vocês vão descobrir situações como essa. Pessoas tomando lugar de velhinhos para serem vacinados primeiro, autoridades contratando temporariamente pessoas próximas para o departamento de saúde de algumas cidades e assim garantir uma dose da vacina para os seus amigos, primeiro, é claro, ofícios solicitando a separação de doses da vacina para si e seus colegas e pedidos desesperados em redes sociais por vacinas. Tudo em nome da garantia de ter alguns dias a mais aqui na Terra. Talvez viver com essa preocupação não seja necessariamente viver em qualidade de vida. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu valorizo a vida e acho importante sermos prudentes com as nossas atitudes de maneira que possamos prezar pela nossa vida. Mas também não acho que devemos andar neuróticos por aí sem fazer reflexões sobre as informações que somos expostos no dia a dia, principalmente em relação à vida. Porém, sinto em dizer-lhes isso, mas podemos até prorrogar a nossa vida, fazendo uma alimentação saudável, praticando esportes, tomando vitaminas, sendo prudentes nas atitudes e tomando vacinas. Mas não podemos evitar o inevitável, que é o fim das nossas vidas aqui na Terra. Após esse fim, você vai para onde, afinal? Aliás, ainda que vivamos 100 anos, penso que seja muito difícil acreditar que tudo se restringe somente à vida terrena e que não haja nada além dela. Se você é uma dessas pessoas que está extremamente preocupada com a morte, sendo cristão ou não, eu gostaria de lhes dizer que há uma solução. Vejam essa passagem bíblica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. Para entender melhor e poder usufruir desse versículo, é importante dar uma ajustada na fé. Para te ajudar no exercício da fé, eu vou me basear nos estudos de David Rupert, ok? O exercício da fé, no caso, não significa ter uma fé fora da razão, e sim uma fé no Criador. A fé fora da razão é aquela exercida em todo o começo de ano, por exemplo, quando as pessoas colocam sementes de romã na carteira para atrair dinheiro. Quando eu era criança, tínhamos um pé de romã no quintal da minha casa. Com base nessa fé, eu, minha família e meus vizinhos estaríamos milionários hoje. E o bairro onde eu morava estaria figurando entre os bairros mais chiques da cidade, e isso não aconteceu.
Outra forma de fé que geralmente não funciona é deixar a Bíblia aberta no Salmo 93 em cima da estante, como se fosse um desses repelentes de insetos que colocamos na tomada. De fato, é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Antes, porém, é necessário estar mais próximo do inspirador dessa passagem. No livro de Lucas 18, versículo 8, Jesus, mais de 2000 anos, perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como eu já disse no começo dessa mensagem, estamos vivendo há vários anos situações em que, de uma certa forma, colocam em questão a existência de um Criador, seja pela relativização de questões morais provenientes de um Criador, seja pelo avanço da ciência, que já conseguiu até acrescentar alguns anos de vida ao homem, seja pela quantidade de banalidades disponíveis na internet, onde os questionamentos sobre a vida passam distantes do pensamento das pessoas. Pode soar estranho para muitos, mas no século XXI é possível acreditar na Bíblia, em Jesus Cristo e nos ensinos bíblicos. Inclusive trazer certo alívio aos que estão preocupados com a morte e precisam exercitar a fé para entender que tudo não acaba por aqui. Para isso temos que partir de algumas premissas, ok? Primeira premissa é a existência de um Criador. É razoável crer que há um Criador. Parece redundância, mas tornarmos a nossa fé mais razoável e não a fé em algo inanimado como as sementes de romã, precisamos falar sobre esse assunto. Basta olharmos para o universo, tudo está no seu devido lugar, à disposição dos planetas do sistema solar. É possível entender que há vida no planeta justamente por causa dessa disposição e da estrutura criada na Terra, como água, oxigênio, a gravidade. O posicionamento da Terra em relação ao Sol permite que não sejamos assados nela e temos dispositivos para não sermos congelados em lugares da Terra. A inclinação da Terra permite a alternância das estações do ano no hemisfério norte com o hemisfério sul. E o dia e a noite, com uma precisão de 24 horas, já é suficiente para entender que esse sistema não é o fruto do acaso. Se existe, é porque foi feito, e se foi feito, alguém o fez. Para mim é muito mais fácil acreditar que alguém criou o universo do que acreditar que ele veio do acaso. Um grupo de cientistas de diferentes campos de pesquisa, após muitos estudos, chegaram à conclusão de que o universo está morrendo. Com base nessa afirmação, entendemos que se há um fim, houve um começo. E se houve um começo, alguém o fez. Em Hebreus 3:4 encontramos a seguinte passagem: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3:4. Portanto, se há um Criador, esse ser é o próprio Deus. O Criador fez os animais e os homens. Se observarmos toda a complexidade dos organismos dos seres vivos, todos os sistemas desenvolvidos para as diferentes espécies, chega a soar até infantilidade achar que os seres vivos também vieram do acaso. O Criador, Deus, deu ao homem, por ocasião da sua criação, algo diferente que os animais não receberam: a imagem e semelhança com o Criador, com o próprio Deus. Por isso temos as condições que nenhum outro animal tem: a capacidade de imaginar, desenvolver projetos e também a capacidade de discernir entre o bem e o mal e se posicionar em relação a isso. Deus optou por criar seres viventes à sua semelhança, que têm a liberdade de servi-lo ou não. E Deus não criou robôs, e sim o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Lá em Gênesis 1:26. Portanto, Deus criou também o homem à sua imagem e semelhança. Isso nos difere dos animais. A Bíblia foi inspirada pelo mesmo Criador do universo, o mesmo Criador dos seres vivos, como também o homem. Mas a Bíblia foi escrita por homens, alguém pode dizer nesse momento. Todos os livros do mundo foram escritos por homens, porém somente a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus Criador. Ao longo dos anos, quando Deus procurou ter um relacionamento com o homem, Deus foi passando instruções, essas instruções foram sendo catalogadas. A Bíblia é um conjunto de todas as instruções inspiradas por Deus e catalogadas em apenas um livro. Na Bíblia podemos encontrar unidade, antiguidade, modernidade, exatidão histórica e geográfica, justiça, influência
indestrutibilidade, profecias cumpridas e outras. Essas informações tornam evidente que a Bíblia foi escrita por vários homens de diferentes culturas e épocas, porém inspiradas pelo próprio Criador. Diferente dos outros livros que foram escritos e inspirados pelos próprios homens. É justamente nesse livro, escrito por homens, porém inspirados por Deus, que vamos mais adiante tratar do assunto principal dessa mensagem, que é dar uma ajustada na fé para ficar menos encanado com a morte, ou seja, ter um pouco mais de qualidade de vida. O próprio Deus, Criador do universo, do homem, que inspirou os escritores da Bíblia, ama o homem e quer ajudá-lo. Se olharmos novamente para o planeta Terra, no seu interior encontramos belas plantas, lindas paisagens, animais belíssimos e a imensidão do mar. Como é gostoso nos posicionarmos no lugar mais alto e de lá observarmos a grandeza do mar, as ondas se movimentando, os navios ao longe. Parece que estamos sentindo a mão do próprio Criador fazendo aquelas movimentações na água. Deus criou tudo isso para que o homem pudesse contemplar. Só isso seria o suficiente para entendermos o amor de Deus pelas nossas vidas. Mas Deus foi muito além. Na Bíblia podemos observar que Ele te conhece pessoalmente e sabe das suas aflições. E na Bíblia é uma passagem que diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Lá em Provérbio 23, 26. Há também essa passagem: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mesmo sabendo das suas fraquezas, oferecendo toda a beleza que a natureza nos traz, todos os recursos para a sua sobrevivência. Deus, o Criador, foi além. Ele enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou pai de um menino e em hipótese alguma eu o daria para salvar alguém. Mas Deus foi muito além. Novamente a gente vê essa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse Filho esteve aqui na terra, trouxe às pessoas que estavam com ele naquela época um sentimento de liberdade, esperança, autoestima. Afinal, ele fez tantos milagres, falou tão profundamente o coração daquelas pessoas, que em determinado momento ele foi identificado como o Messias. Jesus Cristo não se corrompeu, foi morto pelos corruptos, morreu na cruz e no momento da morte ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. João 19:30. Fico pensando nas pessoas próximas a Jesus nesse momento. Provavelmente o coração desses caras foi tomado por uma falta de esperança tão grande que talvez nem os grandes escritores conseguem descrever essa situação. Já entendemos que há um Deus criador do universo e todas as coisas. Observamos que Deus criou os animais, o homem, porém o homem deu a capacidade de imaginação, senso e moralidade. Notamos que Deus inspirou os autores que escreveram a Bíblia. Vimos que Deus ama o homem e quer que o homem se aproxime dele. Comecei essa mensagem falando da rápida passagem do tempo, sobre a preocupação das pessoas em relação à vida e de um certo ajuste na fé, tornando-a mais racional para superar a preocupação. Fiz algumas observações, o que Deus fez em relação ao mundo e a você. Eu parei exatamente no momento que Jesus Cristo entregou o Espírito e falei também da falta de esperança que provavelmente tenha invadido o coração daqueles que estavam com Cristo naquele momento. O corpo de Cristo foi retirado da cruz e sepultado. Não havia mais esperança, era somente seguir a vida. Porém, no terceiro dia, num domingo, como esse que estamos agora, Maria Madalena e outra Maria, como diz a passagem bíblica, foram ao túmulo e a pedra do túmulo estava removida. O corpo de Cristo não estava mais lá. Eles acabaram encontrando um ser com um aspecto de relâmpago que dizia: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Como havia dito, vede o lugar onde o Senhor jazia, lá em Mateus 28, 5 e 6. Jesus ressuscitou. A morte não tem poder sobre ele. E tem um detalhe: Jesus, antes de subir ao céu, junto ao Pai, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também.
Mesmo vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 14, de 1 a 6. Agora chegou a sua vez de agir. Deus já fez tudo. Jesus venceu a morte e nada mais poderá te separar do amor de Deus. Sugiro que siga um caminho. O primeiro passo para se ter uma fé capaz de tirar a preocupação em relação à morte é reconhecer-se um pecador, confessar os seus pecados a Deus e arrepender-se, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz lá em Romanos 3:23. O próximo passo é o reconhecimento de Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador da sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz pela sua vida e ao terceiro dia ressuscitou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A partir desse momento, é importante contatar alguém da igreja para te acompanhar e te ajudar nos próximos passos, como, por exemplo, o batismo, servir a Deus numa igreja e buscar servir a Deus em sua plenitude. Coloco-me à disposição para te ajudar no exercício da sua fé. Basta deixar uma mensagem nos canais de comunicação aqui da igreja, Facebook, ou até mesmo deixando um comentário nesse vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe e viva a vida!